Bem, é com imensa satisfação que participo neste congresso, agradecendo a imensa simpatia do nosso anfitrião, Filipe, muito obrigada por tudo, e esta magnífica oportunidade de poder contactar com investigadores e professores de tantos espaços onde se lê a obra de Camões e se tem interesse pela cultura e pela língua portuguesas. Eu vou passar a transmitir, partilhar convosco a tela. Ok, feito. Bem, como o Filipe já adiantou, eu começo por me situar no campo em que me ocupo, o português língua estrangeira. E de uma forma ainda mais particular, o trabalho que vos apresento hoje diz respeito ao ensino e a aprendizagem da literatura portuguesa em PLE, o que, como todos entendem, implica coordenadas muito peculiares. Assim, não se trata apenas de uma reflexão sobre o uso do texto literário em PLE, mas de uma abordagem que implica ou exige ter em conta um nível mais acentuado de proficiência na língua e um grau maior de motivação por parte dos alunos, bem, e meu, muitas vezes. Numa aula de literatura, espera-se que o texto literário assuma um papel central na aula, convocando outras dimensões com ele relacionadas, mas fazendo com que todas estas se dirijam, comentem, expliquem e dele decorram. Assim, como pensar a leitura, o comentário, a análise, a reflexão, enfim, sobre os Lusíadas, cuja primeira edição hoje celebramos, num campo onde as condições de proficiência linguística, história, estudos literários e memória coletiva podem não ser favoráveis. É sobre estas matérias que tentarei mostrar alguns dos meus pontos de vista e experiências, avisando-vos desde já para este aspecto, a minha reflexão que apresentarei e de forma muito sintética. Um dos aspectos que me parece fundamental estabelecer é que a literatura portuguesa, tal como qualquer outra, acontece num contínuo. Não é uma construção isolada, mas atualiza um discurso entendido como literário numa linha de tempo e num contexto específico. Esta simples ideia permite ao aluno realizar uma leitura informada e orientada, pelo menos no que diz respeito a períodos anteriores ao século XX, na posse de conceitos relativos à dinâmica dos períodos literários num jogo de ruptura e recuperação que explicam marcas bem evidentes como o classicismo e o neoclassicismo, sobretudo relativos à codificação poética, tanto em termos formais como temáticos, e na posse de terminologia relativa aos géneros literários, sobretudo líricos e narrativos, que é aquilo que sobretudo nos ocupamos, percebendo a adequação e a eficácia de cada um às circunstâncias em que são usados. Tendo em conta isto, o aluno terá na mão instrumentos por excelência que, sobretudo em textos mais antigos e codificados, podem oferecer pistas de interpretação muito válidas. Por outro lado, estes conhecimentos adquiridos pela experiência de leitura permitem ainda passar a aplicá-los não de uma forma que se torna ad hoc para um texto específico, mas que pode aplicar-se geralmente aos conhecimentos de literatura. Vou dar um exemplo. Nestes últimos anos, com os meus alunos de literatura portuguesa do curso de português da Faculdade de Línguas e da tradução da Universidade Politécnica de Macau, tenho experimentado possibilidades interessantes utilizando o soneto, experiência sobre a qual, aliás, acabei de escrever um artigo que me deu muito gosto e que deve estar disponibilizado no fim do ano na Universidade de Dartmouth, e chama-se Artes do Soneto no Ensino da Literatura em PLE. É claro que a utilização do soneto nos situa dentro do campo da lírica, onde de forma preferencial um sujeito poético reflete sobre o seu contexto subjetivo, os seus sentimentos e a sua forma de ver o mundo.
Quando esta reflexão é feita dos períodos literários anteriores ao século XX, a dificuldade de leitura, curiosamente, acaba por ser menor, uma vez que se trata de textos, como eu já disse, extremamente codificados, não só quanto à forma quanto ao tema. E na posse do idioleto do período literário em causa, o aluno pode verificar o cumprimento de premissas que sabe serem mais ou menos regulares. Com efeito, o soneto apresenta uma construção que orienta a leitura. O desenvolvimento lógico do tema ao longo dos 14 versos e uma escolha criteriosa, digo eu, de assuntos tidos como literários do século XVI ao século XVIII, como o amor, o espaço bucólico, a vida, como peregrinação, etc. You name it. Mas o estudo do século XVI na literatura portuguesa apresenta formas muito mais desafiadoras do que o soneto para os alunos, facto que se relaciona com o contexto social, histórico e cultural muito específico, que implica aspectos tão marcantes como estes que eu vou enunciar, sendo que aviso, não pretendi esgotar o assunto e mais, não vou desenvolver cada um destes aspectos. Na verdade, o que usei deles foi apenas aquilo que achei importante para o contexto necessário a que os alunos percebessem o texto. Não é exaustivo. A mim, o que me interessa é que eles leiam o texto. Então, é importante ter uma noção sobre as características dos reinados de Dom Manuel, aliás, Dom João II, Dom Manuel, Dom João III, a vida da corte e as suas manifestações celebrativas e religiosas, que fazem com que se desenvolva uma literatura de âmbito social e cortês. Interessa-me também que entendam que se trata de uma época de desenvolvimento da expansão marítima, cujo processo terá tido início quase um século antes, até às duas viagens fundadoras da nossa mitologia literária, como foram as de Vasco da Gama e de Pedro Álvares Cabral. Interessa-me também referir alguma coisa sobre a produção literária desenvolvida no âmbito da expansão marítima, que implicou uma ampliação dos géneros literários, desde os textos científicos a textos religiosos, a textos literários, etc. Mas o século XVI teve outras dimensões que me interessa referir para a dinâmica da metamorfose literária em termos temáticos, ou seja, a passagem do classicismo renascentista para o maneirismo. Ou seja, a época de maior fulgor da expansão não passou de meados do século XVI e a crise da sucessão dinástica culminou com a perda da independência em 1580 e a implementação de uma monarquia dual, afundando o país nessa apagada e vil tristeza que nos diz o nosso poeta no último canto de Os Lusíadas. Nunca um século começou e acabou de forma tão tragicamente diferente, não é? Como poderia o campo literário e artístico isolar-se destas circunstâncias? Bem, ao situarmos-nos no campo cultural e literário, é preciso ter em conta as características da poética renascentista, em termos de cultura e arte, e sobretudo o classicismo, quando falamos especificamente de literatura. E a verdade é que os alunos conseguem perceber muito bem a transformação dos códigos poéticos quando se fala de medida velha e medida nova. O termo medida nova, como sabem, estabelece de forma eficaz a vigência de novos princípios de composição literária e, consequentemente, de novas formas de ver o homem e o mundo relacionados com o conhecimento e o domínio que a literatura da antiguidade clássica exerceu sobre este período. E terá sido a viagem de Sá de Miranda à Itália, onde terá estado entre 1521 e 1526 e convivido com os escritores do Renascimento italiano, que permitiu a introdução de novas formas de composição que tanto sucesso tiveram como o verso decassílabo,
decassílabo, perdão, como exemplo, e para além do soneto, a elegia, a écloga, a canção, com novos métodos e novas combinações versificatórias, claramente distintas da tradicional redondilha. Aliás, a observação de dois textos que estão no slide, mesmo sem uma análise completa, que não pretendo fazer, permite dar conta desta diferença, mas também nos permite ver como tanto Sá de Miranda como Camões e outros conseguiram conjugar a medida nova e a medida velha na sua obra. Bem, a mesma observação diferenciadora pode ser feita com as primeiras estrofes dos Lusíadas. Eu nunca hesito em mostrar as fontes aos alunos, mesmo que seja de PLE. Há uma extrema curiosidade e há uma necessidade imensa de participar de uma memória. A partir, por exemplo, da visionação da primeira edição da epopeia, da sua divisão em cantos e da sua composição em oitava rima. Bem, tratando-se de uma epopeia, pertencendo a um modo épico, qual o seu conteúdo e a que fim se destina? São perguntas que nos parecem simples, não é? Mas que devem ser respondidas, sendo que a conjugação dos múltiplos aspectos pode explicar a inclusão da narrativa épica. É claro que, para além da virtuosidade de Camões, o poeta contou com duas premissas essenciais: existência de suficiente matéria heroica, capaz de suportar um discurso épico, matéria histórica capaz de ser valorizada epicamente à medida das epopeias de Homero, de Virgílio e dos autores renascentistas italianos, mas, por outro lado, também modelos capazes de oferecer uma forma grandiloquente, de grande exercício de engenho e arte, conjugando matéria heroica e lírica com recursos estilísticos e variados, capazes de levar a língua portuguesa a um domínio pouco visto de riqueza linguística, estilística e artística. Assim, se a lírica de Sá de Miranda e de Camões se oferecia como ideal nas suas formas mais escolhidas, como o soneto, para falar do indivíduo na sua subjetividade, na sua relação com o tempo, a natureza, o mundo, o amor e as suas fragilidades, foi um modo épico, tanto na epopeia como nas suas formas menos impactantes, como o poema épico ou o poemeto épico, que ofereceu o discurso adequado ao tratamento da matéria considerada heroica e maior na história de um povo e marco de uma civilização. Bem, sem este preâmbulo, é muito capaz que um aluno de PLE, no seu terceiro ano de licenciatura, com uma proficiência linguística nem sempre a um nível expectável, não perceba porque é que tem que passar pela leitura de algumas das estrofes essenciais de Os Lusíadas, ou seja, capaz sequer de relativizar as dificuldades de leitura e entendimento em função da importância que a epopeia tem na literatura portuguesa e especificamente no século XVI. Inovação literária, registro heroico, modelo definitivo para toda a escrita literária épica que prevaleceu até aos inícios do século XIX. Bem, dito isto, provavelmente estão a pensar que as aulas sobre esta matéria são dadas de forma intensiva e desagradavelmente teórica. Bem, também é verdade que tem que passar por alguns aspectos desse tipo, mas ela não é a melhor aproximação. Bem, depois de uma observação geral da epopeia que situa os alunos no contexto da estrutura formal, no contexto da sequência e do cruzamento de várias narrativas e planos narrativos, viagem, história e mitologia, é possível situar as três estrofes iniciais da proposição apresentadas para leitura, que será, como se espera, matéria para exercício demorado, não só pelo vocabulário desconhecido, sobretudo por erudito e distante da língua cotidiana, mas também pelos recursos estilísticos que orientam a sucessão e o sentido dos versos. Parece-me importante
insistir no ato de leitura como ato de observação, de investigação, que permite conhecer a estrutura natural da língua portuguesa e perceber a partir daí de como os versos alteram essa ordem natural e expectável do discurso cotidiano, que não facilita a comunicação, que não pretende ser eficaz comunicativamente, mas que também não é essa a função do texto literário no seu mais alto grau artístico, como acontece com os Lusíadas. Aliás, o estudo da literatura em PLE implica também que o aluno adquira um conjunto básico de vocabulário terminológico e com muitas vantagens. Conhecer uma língua é usar as palavras com rigor, muito mais quando se trata de matéria científica. Uma paráfrase é muito pouco económica e os alunos rapidamente sentem gosto em articular um discurso correto sobre o texto literário. Assim, por exemplo, básico, um conjunto de versos é uma estrofe, não é um conjunto de versos. Uma estrofe de 4 versos é uma quadra, uma de 3 versos é um terceto, e um soneto é uma forma fixa constituída por 2 quadras e 2 tercetos. E a partir daí conseguem ser muito mais rápidos. Ora, o exercício de leitura que tenho feito da proposição não deve ser muito diferente daquela que os meus caríssimos colegas fazem, se já tiveram a oportunidade de fazê-lo, tarefa para que existem poucas oportunidades em PLE, é verdade. Vamos lá, então, sendo que tentarei ser muito sintética em relação aos principais momentos. Do exercício de observação, e eu insisto, observação atenta dos versos, deverá resultar a possibilidade da divisão da proposição em 2 partes. Dividir para reinar é sempre um bom lema que permite um nível de detalhe capaz depois de produzir uma leitura que resulta num exercício de interpretação mais amplo e eficaz. Sem dúvida que não é possível ignorar a alteração da ordem normal dos elementos da longa e complexa frase que constitui as 2 primeiras estrofes. Ao estudar as características básicas de uma frase, tanto nos seus componentes mínimos, quer quanto à ordem com que devem ocorrer, é importante ter consciência de que há alterações específicas com valor estético e que a anástrofe constitui uma das principais. Assim, o sujeito poético e também narrador espalhará, como diz no penúltimo verso da 2ª oitava, uma sequência estabelecida pela enumeração permitida pela conjunção i e que claramente permite a adição de complementos diretos que acrescentam informações. As armas e os barões assinalados, adjetivados em toda a estrofe inicial, segundo as memórias gloriosas, e depois os que se vão da lei da morte libertando, ou os que se vão libertando da morte pelas obras valorosas que ficam marcados na memória de todos. Resta a observação da oração condicional, se a tanto me ajudar o engenho e a arte, que remete para a posição do sujeito e do tópico de humildade necessária no início de textos desta época e deste tipo. A consideração de palavras eruditas, insólitas e desconhecidas dos alunos merecem tempo, talvez a maior parte dele, conciliando com as figuras de estilo, sinédico, hipérbole, etc., analisando os verbos e as formas específicas como são usados, definindo assim o sentido lógico das estrofes. Ou há também uma reflexão que passa por considerar a presença dos modelos da antiguidade clássica. Pode ser interessante, e muitas vezes eu arrisco, por exemplo, a título de curiosidade, comparar Virgílio com Camões, por exemplo, e a forma como Camões se tornou modelo para a épica sequente. Não costuma ser exatamente difícil para os alunos identificar o verso inicial e perceber as semelhanças. Mas também não há que perder muito tempo nisso, tudo depende do tempo que dispomos e dos alunos que nós conhecemos melhor do que ninguém.
Estes modelos clássicos, em ação no Renascimento, tanto no que diz respeito à estrutura da epopeia como o elevado nível das palavras eruditas, fazem pressupor outras línguas em que as grandes epopeias foram escritas, nas suas raízes, na sua estrutura frásica e nas suas inversões por trás do texto. Esta linguagem erudita contribui muito para o discurso grandiloquente e expressivo, adequado à matéria épica. Mas as referências clássicas podem ainda explicar os modelos referidos por antonomasia na terceira estrofe, no primeiro verso e seguintes. Quem são estes modelos? Quem são estas personagens? O sábio grego, troiano, Alexandre, Trajano. Quem são eles? Porque foram importantes na cultura europeia? Que peso têm? São sempre motivos para as outras pesquisas, capazes de ampliar a cultura dos alunos e de os integrar numa esfera de saberes desejáveis e recompensadores. Importante que o aluno perceba que um texto literário está ferozmente situado no seu contexto, em relação com os modelos oferecidos numa prática cultural, que não é forçoso que ele conheça, mas que esse facto se torna desejável no contexto de uma memória coletiva informada. E perceba ainda que toda a literatura é um exercício de intertextualidade. Lembram-se todos, todo o texto é absorção de outro texto. E que, nesta altura, muitas vezes da mais pura imitação, acontecia como prática normal de aprendizagem, de tributo aos modelos e de autovalorização do autor. Bem, observada e lida a proposição, é importante, que o aluno deixe bem estabelecido qual é a proposta e qual é a intenção declaradas pelo sujeito narrador. E a pergunta seguinte é feita: se a proposição constitui a primeira parte de uma estrutura interna bem delimitada, que outras partes lógicas se seguem neste modelo épico? Quase sempre é um trabalho individual ou de grupo, capaz de observar a sucessão das estrofes, observar sempre no canto 1, que há de permitir dar conta tanto dessas partes como da função de cada uma. Sobre a narração, a parte mais vasta da epopeia, é importante que o acesso a um esquema básico de organização do poema. Porquê? Porque permite situar o episódio que ainda falta observar, os conteúdos e o cruzamento dos planos, vendo o peso da mitologia clássica como processo de decoração e de construção de sentido, como código da épica quinhentista. Bem, a leitura da proposição, na verdade, permite entender os principais aspectos que eu quero que fiquem assentes com eles. A epopeia, como texto narrativo, escrito em verso, cujo assunto diz respeito à matéria elevada e heroica, individual ou coletiva, com interesse que ultrapassa o grau nacional e se torna universal. Mas interessa-me, em termos de periodologia, ir além deste facto. Se existe um discurso épico, tal como foi caracterizado até então, será que esse discurso se estende ao longo das 1102 oitavas rimas do poema? E é assim que incluo um segundo episódio para leitura, o episódio do Velho do Restelo, e apenas o conjunto das primeiras 4 estrofes. Situado o episódio no canto 4º, a leitura implica, fazendo essa contextualização de como é que o episódio aparece, em que ordem, de que maneira, a leitura implica, como sempre fazemos, eu e os alunos, a observação de vários momentos, neste caso 2. Parte 1, na primeira estrofe, a descrição que o narrador faz da
personagem, o velho do Restelo, o seu aspecto físico, idoso, capaz de infundir respeito, a sua atitude descontente revelada no gesto da cabeça, no tom da voz, no conteúdo da sua fala, feita de saber experimentado. Tudo isto é feito a partir do levantamento das palavras do texto. Na parte segunda, as 3 estrofes seguintes correspondem ao discurso do velho, venerando o velho do Restelo. E na parte 2 ainda, este discurso deve ser alvo de uma divisão ainda mais detalhada. Numa etapa inicial, a apóstrofe chama para o poema a fama, claramente vista de forma negativa, como confirma o levantamento do vocabulário, feito demoradamente na aula, tendo em conta a adjetivação num sistema de sinónimos, de antónimos e a pontuação expressiva, capaz de dar a dimensão descontente do velho do Restelo. A terceira estrofe continua a descrição negativa da fama, sendo que sobretudo interessa aqui discutir esta dicotomia entre a aparente glória com que é louvada e a real dimensão infame pelos atos individuais e coletivos que leva a cometer. Resta ainda ver o facto de este discurso ter uma segunda parte na quarta estrofe. O velho do Restelo agora interroga diretamente a fama, num discurso que não acaba aqui, e os alunos sabem isso, sabem que 4 estrofes foram isoladas para podermos ter em conta os aspectos que eu vou referir a seguir. Então, o velho do Restelo interroga a fama já negativamente descrita, antecipando que novos atos não deverão passar a ser de repente positivos. Antecipam-se desastres, perigos, mortes, promessas aceites à custa de mentiras e falsidades. Ora, a reflexão impõe-se depois deste segundo exercício de leitura. Que relação estabelece com a proposição eufórica, laudatória, enfim, épica da expansão? O contraste é evidente. A uma visão épica opõe-se uma visão antiépica, que acusa a empresa da expansão, nas suas diversas vertentes, a partir da voz apontada como sábia e experiente do velho, do Restelo, de servir vaidades e glórias vãs, enganadoras, que inquietam a alma e a vida, conduzindo a desastres e à morte. Nunca me afligem que as palavras, eles não as conheçam, passam a conhecer e a usá-las. É importante que os alunos tomem consciência desta dupla dimensão, que permite explicar tanto os textos pioneiros e descritivos da expansão, como o sucesso de géneros que tanto aconteceram depois, como a literatura de naufrágios. Também é importante que entendam como a expansão oferece o brilho da aventura e da riqueza, mas também como a permanência nos espaços da expansão se mostrou de difícil execução, com custos para o reino e para as suas gentes, que também Gil Vicente não deixou de acusar, e nós damos um pequeno texto de Gil Vicente, e como a experiência de Camões, e os alunos já conhecem um pouco da biografia do autor, mesmo que em traços muito largos, se revela neste episódio através de uma voz íntima e desencantada. Bem, depois de apontadas estas conclusões, sendo que ainda fica muito por acrescentar neste intervalo de tempo disponível, aponto o facto privilegiado de estarmos em Macau, onde existe a Gruta de Camões, de onde está este busto, de que tenho fotografia no slide, onde existe também a inscrição de alguns dos seus principais sonetos e o mito da sua permanência por estas terras, facto que continua por confirmar, havendo tantas opiniões contra e a favor. Mas é interessante que a visita dos alunos ao espaço já é feita com uma ressonância completamente distinta, de uma altura em que nem sequer davam conta do espaço.
Bem, vou concluir a minha intervenção, eu acho que estou dentro da hora, e digo o seguinte, que não se ensina exatamente literatura, e já os mais antigos mestres, eu não digo antigos, mas pelo menos nos últimos 70 anos se vem dizendo isso. O que tento ensinar aos alunos são formas de aceder a um texto literário. Quanto maior ou melhores forem os instrumentos, melhor leitura e interpretação pode ser feita. E o que apliquei a estas pouquíssimas estrofes de Os Lusíadas são resultado de um processo experimentado com outros textos literários que implicam sempre, e é essa a minha intenção, uma maior atenção ao texto, uma observação demorada a diferentes níveis. A organização formal, o modo como o vocabulário, as estruturas sintáticas, a pontuação e os recursos estilísticos muito básicos, como a metáfora, a antítese, a hipérbole, por exemplo, podem facilitar a leitura. E, sobretudo, me preocupa, sim, não afastar os alunos dos textos, mas, sim, garantir que conseguem uma leitura em que se sintam minimamente recompensados pelo esforço. É óbvio que a inserção do texto literário no seu contexto de produção e de conhecimento da codificação que o explica será sempre um desses instrumentos. E também, verdade, não estou a falar com adolescentes, não é? Já são alunos que têm 21 anos, 21 anos. Bem, mais do que uma leitura certa, não é? Que é isso que muitas vezes os preocupa. Uma leitura correta, mais do que isso, do que uma leitura correta, importa-me que o aluno, dominando alguma terminologia, apoiado nos versos que lê, nos argumentos que estes oferecem, ancorado num conhecimento da mundividência em causa, possa construir uma leitura que faça sentido aos seus olhos de falante de PLE. Isto significa que, na minha opinião, é na leitura do texto, na observação do texto, que implica um exercício de escolha da parte do professor, e tem que ser uma escolha muito consciente e realista, e que implica motivação por parte dos alunos para aceitar o exercício, está a vantagem e a beleza do processo. Por isso volto ao título como comecei, será sempre muito importante invocar as musas para levar isto com bom sucesso. E era isto. Muito obrigada.